Então, telepatas, eu vou deixar aqui um exercício. Muita gente chama de rapport, né? Mas eu diria telepatia, porque você está imitando a pessoa e ela não está percebendo, então ela não está captando. E sim você está entrando no hipocampo dela, no subconsciente, tá? Então eu vou deixar aqui para vocês a forma de você exercitar esse rapport. É uma comunicação não verbal, né? É uma comunicação corporal. E tudo que não é comunicação verbal, que a pessoa não está usando o seu sentido de audição para te ouvir, para te entender, isso é telepatia, ok? Então vamos falar um pouco aqui do rapport. Tá? O que é realmente rapport, né? Então eu vou falar do o que é realmente o rapport postural, rapport tonal, rapport de valores, né? E aí vou concluir. Né? Rapport, gente, né? Rapport escreve, né? Lê esse rapport. É uma palavra francesa que significa conexão, ligação, entendeu? Você está se conectando com a pessoa. Logo, se você não está usando a palavra, né? Não está verbalizando nada, você está usando a telepatia. Nos anos 70, né, gente? Dois pesquisadores decidiram estudar os maiores terapeutas do mundo em várias áreas. Eram profissionais capazes de obter resultados inimagináveis em pouquíssimo tempo. Pessoas eram curadas de fobias em poucos minutos. Casais prestes a se divorciar voltavam a se apaixonar. Conflitos eram resolvidos. Os pesquisadores filmaram os terapeutas em ação e reviram aquela cena milhares e milhares de vezes, até que tiveram a ideia de assistir aos filmes em câmera lenta, para observar melhor os detalhes. Quando isso foi feito, perceberam determinados padrões em todos os terapeutas e começaram a reproduzir esses padrões em outras situações. Para espanto de todos, a simples repetição daqueles padrões dava os mesmos resultados. Né? Nascia ali então, gente, a programação neurolinguística, uma ciência que estuda o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso, como se fosse um supercomputador e aprende todos os dias como programar esse computador. Um dos padrões descobertos por esses pesquisadores foi o modo como esses fantásticos terapeutas conseguiam se ligar aos pacientes, ganhando a sua confiança rapidamente. Eles chamaram o conjunto de técnicas descobertas de rapport. E daqui para frente, né, você vai aprender como estabelecer essa conexão, essa ligação inconsciente com as pessoas com quem você fala, essa ligação telepática, gente, com que você fala, né? Então tá, o que é realmente o rapport? O princípio básico por trás do conceito de rapport é que gostamos naturalmente de quem se parece com a gente. Estabelecer rapport significa estar em sintonia, conectar-se com outra pessoa, criar confiança, harmonia e cooperação em uma relação. Você deve conhecer algum casal que está junto há muitos anos. Já notou que eles de certa forma se parecem? Quando você convive muito com um amigo ou uma coisa, você começa a imitar os gestos dela, isso inconscientemente. A andar igual, a falar as mesmas gírias, né? A pensar igual. Né? Geralmente, podem observar, evangélicos gostam de andar na companhia de evangélicos. Motoqueiros criam clubes de moto para juntar outros motoqueiros. Empresários costumam ver amigos de empresários, ser amigos de empresários e por aí vai, né? Nos a seguir, né, eu vou explicar para vocês como criar essa confiança mútua inconsciente. Né? Você vai aprender as técnicas mais precisas, praticar diariamente para dominar e incorporar a sua identidade. Depois torna-se um processo natural. No início, gente, vai parecer difícil demais ou confuso. Mas tudo que aprendemos começa assim, não é? Então, vamos lá, o exercício número 1. No número 1, você faça uma lista das pessoas com quem você mais gosta de passar o tempo. Coloque pelo menos 5 pessoas. Filhos pequenos não valem nesse exercício. Né?
Então lá, fez a lista de 5 pessoas, né? Em que você e as pessoas são parecidos, em que são totalmente diferentes, né? Aí você vai colocar semelhanças e diferenças. Vai detectar lá. Ela é semelhante em mim o quê? Pelo menos uma de cada pessoa, 5 coisas. As diferenças, você coloca as diferenças. Né? Aí no capítulo 2, exercício 2, o espelhamento. O espelhamento, também conhecido como sincronização, acontece quando duas pessoas entram numa forma de sintonia física. Quando duas pessoas estão conversando em sintonia, uma tende a copiar o movimento da outra. Isso ocorre de forma inconsciente. Se você prestar atenção, a partir de agora, vai ver que pessoas que estão conversando animadamente e envolvidas realmente parecem estar com a mesma postura. Sentadas ou de pé. Se uma levanta o braço, pouco depois a outra vai levantar. Se uma coloca uma perna para frente, a outra também coloca. Até as expressões faciais são semelhantes no que concerne o que está sendo dito. É muito interessante. Você provavelmente teve conversas assim e agiu assim sem perceber por toda a sua vida. Mas agora, gente, você vai aprender a fazer isso conscientemente para criar rapport. Essa sincronização serve para criar um clima de confiança e fazer a pessoa com que estamos conversando se sentir aceita em sua maneira de ser e seu comportamento. Em outras palavras, você está aprendendo a estrutura da simpatia. Eu recomendo um roteiro muito específico para você aprender a fazer a sincronização postural. Acredito que essa ordem é a melhor para o seu aprendizado e para você poder incorporar essas habilidades à sua personalidade de forma natural. Né? Então, gente, você vai programar, né, por 21 dias para dominar o rapport natural. Vai fazer um programinha aí de 21 dias. São 3 dias de prática para cada modalidade de rapport postural. Ao final das 3 semanas, você vai estar criando conexão até com segurança de casa noturna. Né? Postura global, gente. Começar pela postura global. Comece copiando a postura global do corpo. Observe e sincronize os seguintes detalhes. Em pé ou sentado, peito aberto ou ombros caídos, encolhidos ou espaçosos. Não seja uma caricatura, mudando de posição imediatamente após o seu interlocutor ter se mexido. Seja sutil e faça movimentos suaves. Se você agir bruscamente, a pessoa pode perceber e achar que você está desrespeitando. Uma vez eu estava fazendo isso e fiz muito em seguida, né? Uns 15 minutos depois a mulher perguntou, escuta, você tá me imitando? Eu falei, não, fiquei todo desconcertado, né? Movimentos da cabeça, gente. Depois de estar com o hábito de sincronizar a postura geral do corpo, chegou a hora de fazer isso com os movimentos da cabeça. Observe como a pessoa com quem você está conversando mexe a cabeça e sutilmente faça movimentos parecidos. Se ela balança a cabeça, faça o mesmo. Se mantém a cabeça parada meio de lado, faça isso também. Esses movimentos precisam ser mais sutis, ainda do que a postura geral do corpo. Gesto, gente, né? Agora chegou o momento de começar a gesticular de forma semelhante à pessoa. Se ela mantém os braços próximos ao corpo e quase não gesticula, faça parecido. Se ela faz os gestos curtos ou longos, faça também. Respiração. Observe se a pessoa respira profundamente ou rapidamente. A respiração é alta e só movimenta o peito, ou é baixa e movimenta a barriga também. Sincronize também discretamente a respiração da pessoa com quem você está conversando nos 3 dias seguintes. Postura e movimentos da cabeça. Depois de ter dominado a sincronização da postura e dos movimentos da cabeça, do gesto e da respiração isoladamente, chegou a hora de começar a juntar. Nos próximos 3 dias, se dedica a espelhar tanto a postura quanto os movimentos da cabeça. Agora, gente, posturas e gestos. Sincronize posturas e gestos. Posturas e gestos e respiração. Provavelmente nesse estágio você já está espelhando todos os fatores com muita naturalidade. Né? O rapport tonal, gente. Uma outra característica que você precisa assemelhar
a pessoa que está conversando com você, o seu interlocutor, é a voz. Primeiro você observa o tom de voz. Essa pessoa fala com a voz mais grave ou mais aguda, ou seja, fala fino ou fala grosso. Existem pessoas que mantêm um determinado tom de voz nos assuntos normais e muda quando é um assunto mais sério. Já outras pessoas mudam o tempo todo de acordo com o significado da conversa. Geralmente, essas são pessoas muito ligadas nos sons, que gostam muito de música e têm uma voz expressiva. A segunda coisa a perceber é a velocidade da fala. Existem pessoas que falam muito rápido. Às vezes a gente tem até que pedir para repetir, outras são muito lentas. Tem também as pessoas que variam de acordo com o assunto ou a gravidade do assunto. As pessoas mais visuais costumam falar mais rápido, tentando explicar com palavras tudo que conseguem enxergar. A terceira distinção que você vai fazer a respeito da pessoa com quem você conversa é a profundidade da voz. A voz sai do fundo do peito? Ela respirou fundo antes de falar? Ou a voz está saindo de uma respiração alta e rápida? Às vezes, gente, eu observo as pessoas pensam que todos falam rápido automaticamente. Eu observo que essas pessoas que falam rápido, no automático, têm uma respiração alta e rápida. Mas isso não é necessariamente verdade. Há pessoas também que conseguem respirar profundamente falando rápido. É claro que isso fala de condicionamento físico também. Mas é importante notar que até o seu modo de falar pode influenciar sua resistência aeróbica. A quarta característica importante da voz humana é o ritmo da fala. Existem pessoas que falam mecanicamente e existem pessoas que falam quase cantando. Isso também está ligado ao sotaque da pessoa. No Nordeste do Brasil, por exemplo, existe uma grande tendência de se falar com um ritmo quase musical. Em Santa Catarina eles falam cantados também. Semelhantemente ao que você fez em relação ao rapport postural, separe 3 dias para anotar e assimilar cada característica da voz humana em todas as conversas que tiver. Faça na seguinte ordem. Primeiro, tom de voz, velocidade da fala, profundidade da voz e ritmo da fala. Tá? Preste atenção nessas características. Quando tem um depoimento, né, de uma pessoa que pratica rapport, né? Quando ela estava assim no segundo grau, que fazia parte de um grêmio estudantil do colégio dele, ele sempre se envolvia em causas sociais e acabavam tendo que arrecadar dinheiro e doações. Tem muita gente que faz isso. Uma das coisas que faziam sempre era o chamado pedágio. Iam para um sinal de trânsito bem movimentado e quando fechava pediam dinheiro e doações para o pessoal dos carros parados. Não eram eles mendigos, gente. Então era mais fácil de conseguir a atenção das pessoas, não sendo mendigo, né? Geralmente mendigo se fecha a janela, não abre, não atende, né? Então conseguiam fácil a atenção das pessoas. Isso, gente, foi bem antes de não poder parar em nenhum sinal, né? Sem ser abordado por 412 pessoas, né? Então se acontecesse com você, imagina, 412 pessoas parando você. Você para aqui, para ali, né? Pedindo dinheiro, fazendo malabarismo e tentando limpar seu carro como é agora, né? Isso era antes. Hoje às vezes você é abordado ali no sinal por mais de 400, 500, 600 pessoas num único dia, né? Então depende se não dá bola. Alguns deles, né, arrecadavam mais do que os outros. Esse rapaz era um dos que conseguia mais doações. Ele fazia assim. Se a pessoa que aparecia era mais velha, ele conversava de modo como via, como observava seus bisavós falando. Se a pessoa que aparecia era de meia idade, ele falava como via seus pais falando. E se era bem jovem, falava do seu jeito mesmo. Sem saber, ele estava estabelecendo um tipo específico de rapport. Estava igualando os valores das pessoas. Com os jovens, ele falava como jovem. Com os velhos, falava como velho. Sem mudar a mensagem, apenas a maneira de falar. Isso é importante também. Você não muda quem você é e nem
quem é e nem adapta suas opiniões, apenas altera as palavras usadas para que a pessoa possa entender melhor. Se você tem filhos, sabe que não pode explicar nada para uma criança pequena do mesmo modo como você explicaria a um colega de trabalho, uma pessoa adulta, né? Então, como saber qual a melhor maneira de falar para uma pessoa qualquer que você conhece há pouco tempo? A resposta está na própria conversa da pessoa. Você vai observar os chamados predicados verbais. Os predicados verbais são as expressões que mostram para você que tipo de linguagem a pessoa mais gosta e entende melhor. Por exemplo, se a pessoa fala muito em clareza, visão, enxergar e etc., isso significa que ela é mais visual e que você precisa usar mais imagens para fazê-la entender e aceitar sua mensagem. Por outro lado, se uma pessoa fala muito em barulho, estrondo, soar bem ou soar mal, etc., ela é mais auditiva e você vai precisar falar com criatividade, mudar o tom, o ritmo e a velocidade da voz durante a conversa. Existe, gente, ainda pessoas que falam lentamente e usam expressões como sentir, pegar, captar, tocar e por aí vai. São pessoas mais emocionais, mais emotivas, que precisam se sentir próximo a você quando falam. Se você começar a prestar atenção ao conteúdo de palavras do discurso das pessoas, vai saber muito mais sobre quem elas são. E isso facilita muito para você obter resultados que sejam bons para todos. Tá? Então, mais um exercício aqui para vocês. Pega uma lista, a lista de predicados verbais abaixo e guarda os conceitos básicos. Né? Então você coloca lá visual, auditivo e emocional. Né? Visual. Visual é a pessoa que visual vê, olha, observa, aparece, mostra, revela, prevê, ilumina, claro, nebuloso, cintilante, brilhante, clarão, visualizar. Auditiva, ouve, escuta, música, harmoniza, sou todo ouvidos, silêncio, surdo, dissonância, afinado, sintonia, inaudível, me soa mal, tons altos, calar fundo. Emocional, sente, percebe, toca, experimenta, pensa, digerir, aprender, através, processar, motivar, insensível, arranha, sólido e sofrer. Então você escreve tudo isso, né? Uma lista de predicados verbais. E guarda os conceitos básicos, né? Coloca ali numa única folha, coloca ali, separa, né? Separa um tracinho visual, depois escreve em cima auditivo, depois emocional, e escreve abaixo de cada coisa aqui o que eu te falei, né? É claro, né, que existe muito mais predicados verbais que você pode usar para entender melhor como as pessoas processam a informação em suas mentes. Mas essa lista pode ser um bom ponto de partida, né, por mais que ela seja pequena. Pense agora nas pessoas mais próximas a você. Liste pelo menos 3 dessas pessoas que você fala, que você pode perceber qual a linguagem favorita dela. Visual. Põe ali 3 pessoas. Olha lá em cima e vê, né, o que significa visual. Né? Quais os predicados que essas 3 pessoas têm. Né? Auditiva. Vê lá também, tudo igual. Emocional. Então coloca ali pelo menos 3 pessoas e vê. No exercício seguinte, comece a partir de hoje a observar qual o sistema preferido das pessoas com quem você vier a conversar. Passe os próximos 3 dias construindo uma lista com os nomes das pessoas de seu sistema favorito. Nessa etapa, seu objetivo não é fazer nada além de adquirir a capacidade de perceber qual a melhor linguagem para cada pessoa. Utilize a tabela, né, que eu forneci aí na próxima, né, na próxima vez que você for exercitar isso aí, ou use um caderno qualquer. Né? O formato não interessa. O que importa é que você faça o exercício para poder aprender essa nova habilidade. Né? Nome, sistema favorito. Né? Então você coloca ali o nome da pessoa e o sistema favorito, qual que é, emocional, tal. Escreva ali o que você quiser. Exercício 6. Agora começa a usar com cada pessoa os predicados que estejam relacionados com o sistema de cada uma. Por exemplo, se você já identificou que um determinado amigo é auditivo, quando for falar com ele, use mais expressões como isso me soa bem, desafinado, aquela voz interior, como o som de Tim Maia, como o som de Roberto Carlos, por aí vai.
Passe os próximos 3 dias somente se exercitando nessa modalidade de rapport, né? Então, gente, para concluir, entenda corretamente o rapport para acertar. Tem gente que pensa que estabelecer rapport é ser igual em tudo. Não é. Você pode igualar a postura, tom de voz, valores e palavras predicadas que será bem aceita. A única coisa que você não deve igualar são as opiniões. Você precisa ter personalidade, saber o que quer e discordar sempre que necessário. Conforme eu já disse, né, lá em cima, nas técnicas de conversação, uma das piores coisas é a pessoa que fica tentando forçar uma semelhança, dizendo eu também para tudo, né? Ficar concordando com tudo não cria rapport nenhum e ainda funciona como um repelente social poderoso que vai te deixar com uma tremenda imagem de puxa-saco. Se você notou bem os detalhes do que eu falei, percebeu que a habilidade principal não é imitar as pessoas, mas sim observar as pessoas. Eu costumo dizer que quando lançar um curso de PNL, vou ficar um mês só treinando a cuidado sensorial, a capacidade de perceber as coisas no mundo e nas pessoas. O ser humano, gente, não está acostumado a prestar atenção às outras pessoas. E essa é uma barreira que você vai precisar quebrar para ser o mestre da habilidade social, né? Então ela não está prestando atenção ali no teu gesto, no seu tom de voz, se está falando fino ou alto, a menos que você seja muito desatento, né? Aí vai deixar a pessoa perceber. Se você fazer sutilmente, a pessoa não está ali com o sentido dela observando isso, né? Como que ela capta isso? Telepaticamente, né? Você está se comunicando com a pessoa telepaticamente, ok, gente?